Olá, bem-vindos. Nessa aula vamos falar um pouco mais das camadas das redes neurais convolucionais. Especificamente vamos falar da Fully Connected, que é a camada que faz a classificação, e vamos falar um pouquinho de aplicações de redes neurais convolucionais. A camada Fully Connected, ela atua como um classificador, recebe uma entrada da camada anterior, que é a convolucional, ReLU, pooling, que vai fornecer um vetor n dimensional e que seria o número de classes das prováveis saídas. Nós vamos ver isso aqui um pouco mais claro. Por exemplo, reconhecimento de dígitos. Esse meu vetor, que vem das camadas de convolução ReLU ou pooling, ele deveria ter 10, um vetor com 10 posições, porque são as 10 possíveis classificações, de 0 a 9. E aí nós temos os percentuais, por exemplo, aqui no caso, para uma entrada número 3, essa rede me daria um percentual de 75% de probabilidade de ser o número 3 por aproximação. Basicamente, a camada utiliza o mapa de ativação da camada anterior com os números, com os maiores valores das características. Por exemplo, se o programa visa identificar um cachorro, os mapas de ativação com maiores valores serão aqueles que representam as características, 4 patas, orelhas, etc. E se for um pássaro, os mapas de ativação serão aqueles que representam as características como, por exemplo, asa, bico. Então, nós temos aí as matrizes 2x2, que são os mapas de ativação, ao final da primeira parte da CNN. Então, esses mapas eles vão ser projetados, a gente chama essa parte de flattening, eles vão ser achatados. Eu vou pegar essa matriz e vou colocá-la num vetor de uma dimensão. Então, eu pego a matriz 2x2 e coloco aqui como 4 itens no vetor, e assim eu vou enfileirando até ter um vetor que vai ser, provavelmente, cada item desse vetor será provavelmente uma classe, e a gente vai passar pelo nosso segunda fase da CNN, onde vamos tentar classificar esses itens. Aí já é mais próximo de uma perceptron multicamadas. A gente vai ter também uma função de ativação e backpropagation, toda aquela sistemática que a gente tem conversado aí nas nossas aulas, até que ele tente fazer uma classificação. Resumindo as CNNs, nós temos a extração de características, onde cada neurônio recebe sinais de entrada de um campo receptivo da camada anterior, possibilitando a extração das características locais. Na figura, não é tão importante a gente saber em que região da imagem, por exemplo, nesse caso, o macaco se encontra, para fazer um reconhecimento. Desde que a parte das imagens que compõem o material, o animal, desculpe, como orelha, boca, olhos, elas estejam organizadas e sejam conhecidas. Dessa forma, a gente consegue reconhecer fazendo a análise local e não global. Não preciso fazer uma análise da imagem toda, porque o que me interessa são os dados marcantes, as características marcantes que me possibilitem reconhecer o macaco. Elementos como folha e galhos, eles podem ser ignorados, não fazem parte do meu objetivo. Mapeamento das características. Cada camada computacional da rede é composta por diversos mapas de características. São os feature maps. São regiões onde os neurônios compartilham os mesmos pesos sinápticos. Esses pesos são chamados de filtro ou kernel e dão robustez ao modelo. Nós temos ainda a subamostragem ou subsampling. Essa camada vale a pena a gente relembrar. É uma camada após a camada de convolução, é uma camada que fica próxima da convolução, mas após essa camada é aplicada o subsampling, que nada mais é do que a coleta de amostras de cada mapa de características. Essas amostras elas podem ser realizadas obtendo-se a soma, a média, selecionando o maior, max pooling, o menor,
Então, eu vou ter algum tipo, alguma função, alguma forma de trazer o valor que mais representa aquela característica. O que produz uma sumarização do mapa de características. Aqui nós temos uma ilustração que representa uma matriz binária, pode-se considerar uma imagem preto e branco, onde aplicamos o que seria uma camada da rede, ou seja, uma convolução e um subsampling. Para tornar esse exemplo mais simples, utilizamos um único filtro, essa matriz aí 3x3 em amarelo, mas podemos empregar quantos filtros forem necessários. Nesse caso, o filtro empregado é esse aí, de amarelo. Então, nós vamos fazer um deslocamento aí através dessas matrizes, aplicando o filtro e uma função de maximização, minimização aí a gente vai escolher, do qual vai ser projetada na próxima matriz. Então, eu faço uma extração das características, mas de uma forma que sejam representativas. Então, esse número 2 aí na próxima matriz, para aquela matriz selecionada de 3x3, é o número que representa, é o número mais representativo. Vou preencher essa matriz, vou fazer da mesma forma e assim, na sequência, para que a gente tenha os números mais representativos. Aqui um exemplo mais detalhado, já as matrizes, a multiplicação, as saídas, o 2, o 2, o 1, e eu vou fazendo o preenchimento das próximas matrizes. Os valores dos filtros são, como dito anteriormente, os pesos da rede. Lembram lá do Perceptron, que a gente faz um backpropagation para recalcular os pesos? Aqui os pesos, na realidade, são os filtros. Eles são aprendidos durante o processo de treinamento. E, geralmente, a gente emprega a técnica de backpropagation. Por isso, a CNN ela é baseada na Perceptron Multilayer. Para tarefas de classificação, a segunda parte da CNN, na última camada podemos empregar uma função softmax, uma função que vai fazer a classificação final a fim de obter uma probabilidade, não é uma classificação binária. Ele vai me dar um número que é a probabilidade de determinada classe ser a classe esperada. Aplicações. Possibilidades de aplicações em imagens, a CNN é bem adequada à classificação de imagens e ele trabalha com um mapeamento dos pixels, lembram? 32 por 32 por 3, RGB, são as cores. Classificação, atribuir categoria de objetos a uma imagem, localização, moldura em torno do objeto-alvo, detecção, localização de múltiplos objetos, segmentação, contorno e rótulo do objeto de interesse. Também aplicações em som, nós fazemos pela intensidade de cada frequência de banda, pelos intervalos de tempo, fazemos um mapeamento, transformamos isso em números e aí vamos fazer todo o processo de convolução, de ReLU, pooling. Aplicações em texto, basicamente faço a posição da sentença versus palavras, por exemplo, em um dicionário. Aplicações em dados de clientes, aí nós temos algumas informações, nome, idade, endereço, e-mail, informações financeiras, atividades na internet, os clientes, e a gente vai fazer um mapeamento e jogar isso numa rede convolucional. Como construir redes neurais convolucionais? Nós temos algumas ferramentas que encapsulam essas técnicas. Por exemplo, o Google Cloud Vision. É uma API de reconhecimento visual do Google que utiliza uma API REST. Essa API é baseada no TensorFlow, que é código aberto. Foi feito pelo próprio Google. Ele detecta rostos, objetos individuais, contém um conjunto de rótulos bastante abrangente. Nós temos o Watson, o IBM Watson, que é uma parte do Watson Developer Cloud, vem com um enorme conjunto de classes embutidas,
foi construído para treinar classes personalizadas com base nas imagens que você fornece. Suporta uma série de características, incluindo a detecção, como, por exemplo, a OCR e como o Google Cloud Vision faz. E temos o Clarif AI. É um serviço de reconhecimento de imagens que também utiliza uma API do tipo REST. E um aspecto interessante é que ele vem com uma série de módulos que ajudam a adaptar seu algoritmo a assuntos específicos como alimento, viagens, casamento. Então, se vocês tiverem uma curiosidade, tentem ler um pouco mais sobre esses três que são de extrema importância, que facilitam a aplicação de reconhecimento de imagem, por exemplo, e eles já têm algumas classes prontas, eles facilitam bastante a construção de modelos já com uma acurácia elevada. Portanto, a gente viu um pouco da Fully Connected, da camada Fully Connected, falamos mais de extração de características e mapeamento de características. Falamos das aplicações e falamos também como construir uma rede neural convolucional. Na próxima aula, vamos iniciar o capítulo 5, que é a aprendizagem por reforço. Obrigado pela atenção, espero vocês na próxima aula.